Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do GES, o Instituto Goiano de Estudos Espíritas. É com muito prazer que nós estamos recebendo todos vocês aqui nessa noite do dia 1º de abril de 2024, em mais um momento de estudos espíritas, né? E nessa noite com um convidado especialíssimo, meu amigo Arthur Azevedo, que eu já vou trazer aqui para junto de mim aqui nessa tela. Arthur, seja bem-vindo, meu irmão. Tudo tranquilo? Boa noite, Adriano. Boa noite, amigos. Tudo tranquilo, graças a Deus, na medida do possível, né? E uma satisfação estarmos aqui novamente para dialogarmos, para termos um papo aí sobre essas questões aí tão importantes e momentosas do nosso movimento espírita. É isso aí, tema importantíssimo, atualíssimo. Eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Antes de mais nada, vamos fazer a nossa prece inicial. Eu vou pedir que todos nós fechemos os nossos olhos, vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, pedir que o Divino Amigo esteja entre nós neste momento, nos amparando e nos intuindo, pedir que Ele permita que todos nós possamos receber neste momento a limpeza espiritual que todos necessitamos, que as equipes espirituais responsáveis por esse trabalho, que possam retirar de todos nós, de cada um de nós, as energias pesadas e deletérias que porventura estejam nos envolvendo, tudo aquilo que nos traz sensação de cansaço, de amargura, de tristeza, que tudo isso possa ser dissipado pelos bons espíritos. E que, feita essa limpeza, que essas mesmas equipes possam agora nos trazer as energias que nos trazem vigor, coragem, ânimo e, ao mesmo tempo, paz, tranquilidade e harmonia. E que todas essas bênçãos, todas essas benesses também possam ser estendidas àqueles que são caros aos nossos corações, aqueles que convivem conosco no nosso ambiente doméstico, os nossos parentes, os nossos amigos, vizinhos, companheiros de estudo e de trabalho, companheiros de movimento espírita, de casa espírita, e mais especialmente que possam alcançar aqueles que mais sofrem neste momento, os nossos irmãos mais pequeninos, aqueles que se encontram abandonados, aqueles que se encontram humilhados, que eles possam receber, Senhor, de Ti, o Teu lenitivo neste momento de dificuldade, tanto material quanto espiritual, emocional. Muito obrigado por tudo, graças te damos, que assim seja. Graças a Deus. Muito bem, 20 comentários já, Arthur. Esse Arthur não é brincadeira não, viu? Quando ele vem aqui... Deixa eu até abrir aqui, Arthur. Ver quem já está conosco aqui. Sim. Mônica Yosimura está sempre conosco. Valeu demais, Mônica. Mônica, aliás, todos vocês, tá? Eu vou pedir que vocês possam mandar para a gente, falar para a gente aí o local de onde vocês estão falando, tá bom? Para que a gente possa mandar um abraço aí para os seus municípios, né? Para as suas cidades, para os seus estados, enfim. Mônica Yosimura está com a gente. Fernanda Linhares, oi Fernandinha, tudo bem? Acho que a Fernanda até mandou mensagem aqui, deixa eu ver, o Fernanda. Eu vi que você mandou uma mensagem aqui, mas eu não abri ainda, tá? Valeu demais por estar conosco. Ela que fala de Florianópolis. Deixa eu ver quem mais. Matheus Oliveira está conosco também, deixando o seu boa noite. Obrigado, Matheus. Cadê? Deixa eu ver quem mais aqui. Elizabeth Lopes também deixou o seu boa noite. Valeu demais. Hegel da Silveira, Teotônia, Rio Grande do Sul. Hegel sempre conosco. Hegel, muito obrigado, tá, por estar conosco mais uma vez e mais uma segunda-feira. Shirley de Siqueira, deixando boa noite a todos. Ela que fala de Poços de Caldas, Minas Gerais. Que bacana, valeu demais. Deixa eu ver. Eliane Fagundes, aqui de Goiânia. Grande abraço para Eliane. Eliane, que é da turma aqui do IGES, aqui de Goiânia, né? Abraço para o maridão aí também, Eliane, não sei se ele está conosco, está ouvindo a live também, mas manda um abraço aí para ele. Deixa eu ver quem mais aí. Jane Lopes de Paula, de Guará, São Paulo. Valeu, Jane, obrigado por estar conosco também. A Elizabeth Lopes está falando que é de Goiânia, valeu demais. Eliane, de Goiânia, né? Falei aqui, ela, que inclusive é trabalhadora do GESE, esposa do Juliano. Abraço para os dois. E o Matheus
Oliveira é de Rio Claro, interior de São Paulo. Valeu demais. Rio Claro eu não conheço, mas deve ser cidade boa demais, porque interior de São Paulo, via de regra, só tem cidade bacana, só tem cidade boa, bem estruturada, organizadinha. Bacana demais, Matheus. Valeu por estar conosco aqui. Deixa eu mandar um grande abraço para os nossos parceiros, os canais que retransmitem o nosso conteúdo. Web Rádio Fraternidade, Rede Amigo Espírita, TV Secal, TV Goiás Espírita. Os canais parceiros, então, retransmitem o nosso conteúdo. Muitos de vocês que aqui estão chegaram por meio desses canais. Então, fica aqui o nosso eterno agradecimento a todos esses parceiros, tá bom? Mandando abraço aqui também para Eva Vargas, de Caxias do Sul. Caxias, lá do Rio Grande do Sul. Valeu demais, Eva. Muitíssimo obrigado por estar conosco. E deixa eu pedir que todos que estão aqui, quem não é inscrito, por favor, se inscreva no canal do IGESE, aqui no YouTube, IGESE, que é Instituto Goiano de Estudos Espíritas. Se inscreva, ative as notificações, curta e compartilhe os nossos vídeos. Isso é muito importante para que o nosso conteúdo tenha maior repercussão aí na plataforma e possa ser indicado aí pelo algoritmo, né? A mais pessoas e, consequentemente, alcançar mais lares, tá bom? E que vocês possam também nos acompanhar nas redes sociais, Instagram, Facebook. Os nossos perfis vão estar mostrando para vocês a nossa programação. O IGES que realiza estudos aí, lives todos os dias, sempre procurando trazer o melhor conteúdo espírita aí para vocês. E deixa eu falar o seguinte. O Arthur, eu até falei para ele antes de começarmos aqui, o Arthur, eu geralmente leio um texto de apresentação aqui do Arthur, mas eu falei, Arthur, hoje vamos fazer diferente. Eu vou pedir para que você se apresente para falar um pouquinho aí da sua história no Espiritismo, né? Já divulgar o canal, né? O seu canal de YouTube, que é extremamente interessante, com conteúdo muito bacana, que eu tenho certeza que faz com que todo mundo reflita aí questões importantes do Espiritismo e do movimento espírita. Então, eu vou te pedir para que, primeiramente, você possa, por favor, fazer a sua apresentação aí, para quem não te conhece. Acho difícil, acho que a maioria que está aqui te conhece. Isso aí, André. Bem, nós somos um divulgador espírita, né, já há algum tempinho, né? Temos aí 4 obras publicadas, uma em coautoria, né, com o Éric Pacheco e o Lucas de Berlanza. Estamos aí, né, com o esforço de procurar envidar aí esses estudos que possam contribuir aí para uma ampliação aí das nossas vistas, porém sempre tendo como base aí obviamente a doutrina espírita, né? Também prefaciamos algumas obras, dentre elas vou destacar uma que tem muito a ver com o estudo de hoje, que foi a obra que nós prefaciamos, né, do Paulo R. Santos, hoje já desencarnado, né, intitulada Espiritismo e Formação Política. Então, esse interesse nosso por essa área não é de agora, né, não se dá por nenhum advento recente, né? Essa obra, inclusive, é lá da década de 90, quando o Paulo Santos, né, nos pediu para prefaciarmos essa obra, uma vez que temos uma formação acadêmica na área de relações internacionais que ele considerou que poderia ajudar para um prefácio aí da sua obra, né? Então é um assunto realmente que sempre nos interessou, né, desde jovens, né, a questão política, e esse tema será por nós abordado na noite de hoje. É isso aí. Então, o tema da noite, infiltrações ideológicas aí dentro do movimento espírita, né? Um tema que nós estávamos até conversando, né, Arthur? Tema extremamente atual, de algum tempo já, como o Arthur estava colocando, não é de hoje, né? A gente espero não atrapalhar o seu conteúdo, mas só para já fazer um paralelo. A Igreja Católica vem sofrendo, aliás, todos os segmentos religiosos, né, na verdade, vem sofrendo com isso já há algum tempo. Na Igreja Católica nós temos aí a teologia da libertação, que é mais ou menos a mesma linha de trabalho, né, de infiltração que tem na Igreja Católica,
tem no movimento espírita e tem também na igreja protestante. Ela não está imune a esses avanços ideológicos aí. E não sei se o Arthur vai chegar a falar disso, para entender bem esse assunto aí, tem que entender o que é o marxismo cultural, Antônio Gramsci, Escola de Frankfurt, porque senão não entende, e acha que tudo é teoria da conspiração, né? Mas quando você passa a estudar e entender o que esses movimentos estão fazendo nos segmentos religiosos, aí a coisa fica bem clara, né? Clareia bastante a visão da gente. Então, sem maiores delongas, eu já vou, então, Arthur, passar a palavra para que você possa desenvolver o tema, né, que é a infiltração ideológica no movimento espírita, e trazer aí para a gente reflexões para que a gente possa, cada um fazer a sua avaliação, ninguém está aqui para impor nada e ser dono da verdade, né? Nós vamos aqui trazer reflexões e cada um faça o que bem entender, o que melhor lhe aprouver em relação a tudo que vai ser dito nessa noite. Então, a palavra está contigo, Arthur. Obrigado, Adriano. Realmente, no seu canal, Adriano, tivemos participações muito importantes, né, de outros confrades, o Jefferson Belomo, tivemos também, enfim, outros confrades, né, tratando desse tema de uma maneira muito apropriada, muito profunda. E hoje nós iremos continuar tratando sobre essa questão, porém do ponto de vista mais voltado para o nosso movimento espírita. E, obviamente, que nós não poderíamos deixar de citar o próprio sistematizador da doutrina espírita, Allan Kardec, né, que já temia em sua época esse tipo de movimento, esse tipo de fenômeno, que hoje, como bem disse o Adriano, tem chegado aí a níveis realmente bastante preocupantes, né? Então, nós, inicialmente, fomos buscar lá na Revista Espírita, de 1868, no mês de fevereiro, o texto onde Kardec faz a seguinte consideração. Ele diz o seguinte: devo ainda vos chamar a atenção para outra tática de nossos adversários. Então, temos duas palavras aqui importantíssimas. Tática, que isto é, estratégia, né? Também poderíamos entender essa tática como uma sucessão de ações visando um objetivo. E a segunda palavra, adversários, isto é, aqueles que se colocam contra uma ideia ou contra pessoas, enfim, contra alguma coisa, são adversários, né? Então, esse é o sentido da palavra. Então, ele diz: devo ainda vos chamar a atenção para outra tática de nossos adversários. 2 pontos. A de procurar comprometer os espíritas, induzindo-os a se afastarem do verdadeiro objetivo da doutrina, que é o da moral. Olha lá. Então, vamos parar aqui, porque tem uma vírgula. Então, Kardec está nos dizendo o seguinte, que a tática desses adversários é de procurarem comprometer os espíritas, induzindo-os a se afastarem do verdadeiro objetivo da doutrina, que é o da moral, quer dizer, o da transformação moral. Mas é a transformação moral de quem? A nossa própria, né? Quer dizer, que o objetivo nosso, enquanto espíritas, deva ser o da nossa transformação. Porque nós sabemos bem que nós não temos como transformar o outro. Mesmo porque o outro, ele mesmo, deva fazer esse esforço. E não as pessoas fazerem um esforço pelas outras. Porque isso é uma tarefa, né, individual, é uma ação toda individual.
Tem uma figura uma imagem, melhor dizendo, né, que eu aprendi com um dileto amigo já desencarnado, que ele dizia o seguinte, né? Não sei se foi ele que criou, mas de qualquer forma é uma imagem interessante. Que a floresta é verde porque as árvores são verdes, ou porque as folhas das árvores são verdes, né? Quer dizer, no sentido de que é o somatório das unidades é que formam o conjunto. Porque o conjunto em si não tem uma personalidade. A floresta nada mais é que o somatório das árvores. Então imaginemos as florestas como um mundo. O mundo só será melhor na medida em que os indivíduos forem melhores, porque quando se fala em população, nós temos aí uma abstração. O que é a população mundial? Nada mais é que o somatório de todos os seus habitantes, os habitantes do planeta Terra. Então, não se trata aí de focarmos na transformação dos outros, mas sim focarmos na nossa transformação. Porque a partir do indivíduo é que se constrói todo o resto. O que são as instituições? O que são os povos, se não compostos de indivíduos? Então, o objetivo do Espiritismo é a transformação do indivíduo para melhor, de modo a fazer com que o nosso mundo melhore. E por isso nós temos aí a escala dos mundos, onde o planeta Terra se encontra entre os mundos de provas e expiações, que recebem espíritos ainda, em sua grande maioria, pertencentes à terceira ordem, isto é, espíritos imperfeitos, que só se tornarão melhores na medida em que lutarem contra o egoísmo, contra o orgulho, enfim, contra as mais paixões. São as mais paixões que contribuem para o estado social caótico em que nós ainda vivemos. Porém, o Espiritismo nos ensina que há a lei do progresso. E quando nós olhamos para trás, nós verificamos o quanto nós já progredimos. Qualquer pessoa que se depare com um livro, de história e que procure verificar os hábitos, as crenças, né, as ideias dos homens do passado, verificará lá que hoje nós estamos bem melhores do que ontem e no futuro estaremos bem melhores do que hoje. Porque a lei do progresso é imparável. Né? Ela é uma lei que empurra a todos nós para adiante, para frente. E por isso que muitos têm aí falado na tal transição planetária, que de certo modo faz algum sentido, porque na medida em que o mundo vai progredindo e certos espíritos que não acompanharem esse progresso serão naturalmente levados a encarnar em mundos mais afinizados com o seu estado espiritual, ainda atrasado. Porque a coletividade tende a progredir e os que ficarem para trás serão, né, obrigados, digamos assim, ou naturalmente levados a reencarnarem em mundos inferiores ao planeta Terra. Né? Então, dentro desse contexto, a gente consegue entender perfeitamente qual é o objetivo do Espiritismo que Kardec está aí nos dizendo, né? Que é o da transformação moral, né? E isso ocorre em função da nossa vontade, né? De efetivamente nos melhorarmos. Então, ele continua dizendo lá, né? Que
esses indivíduos, esses adversários do espiritismo, querem induzir a nós espíritas a nos afastarmos do verdadeiro objetivo da doutrina, que é o da moral, para abordarem questões que não são de sua competência e que poderiam, com toda razão, prossegue Kardec, despertar suscetibilidades e desconfianças. Exatamente o que vem ocorrendo no nosso movimento espírita já há algum tempo, com tendência de piora, infelizmente. Né? Em função da radicalização dos ânimos, da radicalização do comportamento de certos indivíduos que desejam empurrar os espíritas para esse lamaçal, um verdadeiro lamaçal das disputas político-partidárias. E, muito estranhamente, posicionando as suas preferências como se fossem, assim, irrefutáveis, como se fossem posturas que alguém que se colocasse contra imediatamente é colocado como ser maligno, como alguém mau, como alguém criminoso. Então é a criminalização da opinião alheia. Como que isso tem se dado? Da seguinte maneira: espírita que vota em X não pode ser tido como espírita. Espírita verdadeiro só é aquele que apoia tal ou qual causa, tal ou qual ideia. Sendo que muitas dessas ideias, tidas como verdadeiras, como sendo, assim, muito respeitáveis, por vezes colidem frontalmente com o que o Espiritismo ensina. Vou citar apenas uma delas, a questão do aborto, que é um item dessa pauta ideológica que, por incrível que pareça, tem sido apoiada por espíritas, como se fosse uma solução assim muito tranquila, né, de tirar a vida de um indivíduo que sequer nasceu, que sequer tem possibilidade de se defender, constituindo-se assim num ato de covardia absurdo e que passa a ser visto com bons olhos a pretexto de se defender direitos da mulher sobre o seu corpo, sendo que aquele indivíduo, porque já é um indivíduo, né? Porque ali o elemento material, que é o corpo físico, e o elemento espiritual já ligado àquele corpo, cujos laços vão se estreitando lentamente na medida em que o corpo físico vai se formando. É isso que nos dizem os espíritos superiores. Então, ali já há vida, tanto vida orgânica dentro do corpo da mãe, e nós dissemos dentro do corpo da mãe, o que não quer dizer que seja o corpo da mãe ou pertença à mãe. Aquele é um ser independente da mãe. Tanto é que, por vezes, a mãe desencarna por algum motivo e, às vezes, e por vezes, a vida da criança, ainda no ventre materno, consegue ser salva pelos médicos, enfim, por procedimentos. Então, temos ali uma vida independente que, claro, depende da mãe para sua nutrição até o momento do nascimento e também, obviamente, depois, né, através do leite materno, que hoje, né, a ciência já consegue
muito bem nutrir aquela criança, mesmo quando a mãe não tem condições de amamentar o bebê. Então, já demonstrando suficientemente, né, a total independência possível da criança em relação à sua mãe. Pautas como a eutanásia, né? Enfim, várias outras, né, que são aí defendidas nessas pautas político-ideológicas e trazidas, e aí que é o problema, trazidas para dentro do movimento espírita, dos centros espíritas, tentando fazer com que os espíritas deixem de lado o que aprenderam com a doutrina para abraçar essas causas claramente de cunho materialista, né, que quando analisadas no seu nascedouro, né, sequer por algum momento leva em consideração a existência da alma. Por isso que são materialistas. Quando a gente fala materialista, não tem o sentido de alguém ligado às coisas materiais, ao consumo, nada disso. Não tem apenas essa acepção. Materialista no sentido que vê o indivíduo apenas como matéria, apenas como um corpo físico, né? Que, por ocasião da morte, se extingue completamente. Não leva em conta a reencarnação, não leva em conta a existência da alma, enfim, morreu, acabou. Então, essa ideia do morreu, acabou, pessoal, faz com que toda uma outra série, uma sucessão de outras ideias surjam daí, dessa ideia, né, da existência única, da única possibilidade de vida, que é o aqui e agora, morreu e acabou, como nós dissemos. Então, Kardec então prossegue, dizendo o seguinte, né? Aliás, deixa até voltar um pouquinho, ele nos diz o seguinte, né? Para abordar questões que não são de sua competência. Por que não são competência do Espiritismo? Porque o Espiritismo não vem tratar dessas questões de política partidária, por exemplo, né? Não é do escopo do Espiritismo. Não quer dizer que o espírita não possa ter as suas preferências nessa área. Não há nenhuma intenção de Kardec ou dos espíritos de nos alienarmos acerca dessa questão. Não se trata disso. Mas o que ele está dizendo é o seguinte, que dentro da casa espírita não é lugar para isso. Ou mesmo fora dela, na medida que, hoje em dia, o movimento espírita vai além da casa espírita. Nós temos aí a própria internet provando isso, né? Através da comunicação que se dá hoje em dia, né? Através do computador, enfim, das várias outras maneiras aí que surgiram e que Kardec, naquela época, sequer podia imaginar. Tá? E aí ele diz que justamente por forçar essas pessoas, forçarem que essas questões sejam abordadas no movimento espírita, na casa espírita, isso faz com que se desperte suscetibilidades e desconfianças, claro. Porque nesse assunto, já que não é um assunto que o Espiritismo explore, cada um vai ter um posicionamento. E aí se criam verdadeiros, né, embates e a separação dos espíritas em função de certos posicionamentos sobre essas questões. Então, por isso que Kardec se coloca contra esse tipo de coisa, porque acaba gerando uma série de conflitos. E aí ele então alerta: também não vos deixeis cair nessa armadilha. Afastai cuidadosamente vossas reuniões, tudo quanto disser respeito à política e às questões irritantes.
que são essas questões irritantes? Justamente essas controvérsias bem próprias do embate político, da discussão política. Porque o centro espírita tem como função primordial, primeiro, se estudar o espiritismo, se divulgar o espiritismo, e através do conhecimento espírita, cada um de nós vai procurando envidar esforços para se melhorar. Esse é o objetivo primordial do espiritismo. Não é para apontar em quem o espírita deva votar ou não. Não é para nortear as pessoas nessas questões que envolvem tão unicamente a vida física. Não estamos menosprezando a importância disso, porque sabemos que tudo é política, né? Tudo envolve, de certa forma, a política. Agora, certas questões, certos posicionamentos, cada um deva manter para si, ou, pelo menos, procurar manter fora do ambiente espírita para justamente não criar essas confusões que acabam desunindo a nós espíritas. E aí Kardec prossegue. Nesse caso, as discussões não levarão a nada. Exato, pessoal, porque esse tipo de discussão é interminável. Fica flagrante o fato de que ninguém convence ninguém. Geralmente as pessoas vão tender a manter as suas posições, manter as suas convicções, as suas ideias. Muito dificilmente, numa discussão dessa, quem está nesse polo vai mudar para esse polo e vice-versa. Né? Agora, em relação ao espiritismo, nós temos a própria doutrina espírita nos oferece um caminho, né? Uma posição clara em relação a vários assuntos. Mas e no campo da política? Há várias tendências, há várias propostas que cada um vai defender conforme as suas convicções, conforme os seus conhecimentos, conforme os seus pendores, conforme os seus interesses. E não há nada de mal nisso. Porém, isso não vem sendo respeitado, né? Porque, como eu falei no início, né? Determinados posicionamentos têm sido criminalizados, como se as pessoas não tivessem o direito de tomar o seu lado, de terem as suas opiniões. Nós poderíamos citar o caso recente, quando o médium Divaldo Pereira Franco, né, foi duramente atacado simplesmente por expor a sua opinião sobre algumas questões em público. Nós até poderíamos dizer que talvez fosse, né, tenha sido uma precipitação de sua parte. Ok? Falhou pode ter falhado nesse aspecto, né? Que talvez não fosse o foro apropriado para ele expor a sua opinião, né? Já que ele se encontrava no evento espírita, né? Só que as pessoas não focaram nisso, não apontaram esta como sendo a falha, mas apontaram o fato de ele estar tomando partido de um lado e não de outro, como se ele não tivesse esse direito, como se ele não fosse um cidadão como todos nós somos. Se ele estiver errado, problema dele. Se ele estiver certo, palmas para ele. Mas quem que vai dizer que é o certo e o que é o errado? Claro que quem concordar com ele vai dizer que ele é certo. Quem discordar vai dizer que ele é errado. E está tudo bem. Agora, o que não se pode é simplesmente acabar com o histórico de uma pessoa, ou simplesmente dizer que ela é boa ou ruim em função do voto dela ou da preferência política dela. E é isso que tem acontecido. Uma verdadeira perseguição
a quem não abraça determinada cartilha político-partidária e ideológica. Isso tem crescido de maneira preocupante dentro do nosso movimento espírita, que vem sendo invadido cada vez mais pelas problemáticas atuais, que, aliás, não são tão atuais assim, vem já de muito tempo, na medida em que o mundo, em determinado instante, principalmente depois da Segunda Guerra, se divide, né, em dois polos antagônicos. De um lado, o mundo capitalista, né, e de outro lado, o mundo comunista, né, tendo os Estados Unidos como a principal força, né, das ideias liberais e a antiga União Soviética, né, liderando aí os esforços dentro do espectro comunista e socialista. Né? Então, a partir daí se estabelece a Guerra Fria, a chamada Guerra Fria, onde esses dois atores do cenário internacional se digladiam ideologicamente. E aí, em 1989, né, rui economicamente, né, a antiga União Soviética, né, com a, enfim, isso cai por terra, simbolicamente temos aí o Muro de Berlim, né, a queda do Muro de Berlim, indicando que, teoricamente, né, a proposta comunista tinha chegado ao seu fim. Só que não foi bem isso que aconteceu. Que mesmo, né, se mostrando como um sistema falido, se mostrando um sistema que não atende às necessidades humanas, por quê? Porque dentro desse espectro ideológico, você tira das pessoas aquilo que há de mais sagrado, que é a liberdade. Inclusive a liberdade de se expressar, a liberdade de ter uma opinião. E o que acontecia atrás do Muro de Berlim, na chamada Cortina de Ferro? Se você tivesse uma opinião diferente da opinião do governante, você, né, poderia ter sua vida ceifada, ou então você era esquecido em alguma prisão na Sibéria. Então, tudo tratado na base da intimidação, na base de uma censura, sendo que as pessoas sequer poderiam viajar até o outro lado. Quer dizer, um berlinense oriental não podia visitar talvez um parente do lado ocidental de Berlim, porque construíram um muro. E para que lado que as pessoas queriam fugir? Será que era para o lado oriental, dominado pelo comunismo, ou para o lado capitalista? O que se tinha, o que se teve, foram várias pessoas sendo mortas, alvejadas por tiros, porque queriam ir para Berlim Ocidental. Que lá eles teriam liberdade, teriam possibilidades de escolha, inclusive das suas próprias profissões, enfim, da sua vida em geral. Poderiam exprimir sua opinião sem ser perseguido, sem ser morto, sem parar numa cela escura na gélida Sibéria. E quando os berlinenses ocidentais foram visitar depois da queda do Muro de Berlim, verificaram que durante todo aquele tempo nada tinha mudado. É como eles tivessem feito uma viagem no tempo. Para trás, obviamente, e não para frente. Porque encontraram tudo como estava, ou, inclusive, piorado. Então, né, se achou naquele momento que essa ordem de ideias já tinha sido superada, uma visão completamente utópica
da realidade, onde um governo central simplesmente determina o que as pessoas devem comer, fazer, enfim, determina tudo na vida da pessoa. Quer dizer, se substitui aí a ideia de Deus, que, aliás, as religiões também foram atacadas e suprimidas desse lado oriental, para, então, se erigir a ideia do Deus-Estado, que o Estado sabe o que é melhor para você, assim como os ditadores sanguinários também sabem o que é melhor para você. E aí tivemos figuras horrendas da história, como Mao Tse-tung na China, que foi capaz de ceifar a vida de dezenas de milhões de seus próprios compatriotas. Tivemos a figura de Stalin, o ditador soviético, o segundo maior genocida da história. E assim foi indo. Inclusive, o que mais nos estranha, nos faz aí estranhar, é que essas pessoas simplesmente hoje querem reescrever a história. Simplesmente se esquecem do que se passou sob esses regimes, que ceifaram, segundo os historiadores, aí, um número aproximado de 100 milhões de vidas em função dessas perseguições motivadas por diferenças ideológicas. Veja como que Kardec, muito antes, já previa que esse tipo de postura intolerante só causa problemas. E parece que nós ainda não aprendemos a lição. Então, vamos continuar aqui. Então, afastai cuidadosamente de vossas reuniões tudo quanto disser respeito à política e às questões irritantes. Nesse caso, as discussões não levarão a nada e apenas suscitarão embaraços, enquanto ninguém questionará a moral quando ela for boa. Quer dizer, qual é a linguagem com a qual nós podemos nos utilizar e que não suscitará embaraços, que não suscitará divisões, que não suscitará problemas e divisões? A moral, quando ela for boa. E que moral é essa? É a moral no sentido de ter um comportamento ético, de combatermos em nós as más paixões, de termos empatia pelo próximo, de certa forma, valorizarmos a vida, como um patrimônio inalienável da criatura, mesmo daqueles que não nasceram. Enfim, valores que são universais, valores que não pertencem a um partido político, que não pertencem a um filósofo político. Valores que todas as pessoas, tendo pelo menos um mínimo de consciência, jamais se oporá, jamais se colocará em oposição. Prossegue Kardec. Procurai no Espiritismo aquilo que vos pode melhorar. Eis o essencial. Quer dizer, a essência está aí. Isso nada tem a ver, pessoal, com egoísmo. Tem gente que acha que essa preocupação em nós nos melhorarmos seja egoísmo. Não. Porque na medida em que o indivíduo se melhora, ele tem maior empatia, mais empatia pelo seu semelhante. Ele se coloca no lugar do seu semelhante. Ele jamais vai envidar algo que vá prejudicar o seu próximo. E aí se estabelece uma fraternidade universal e não uma divisão universal. Com essas pessoas, infelizmente, até inconscientemente ou sem intenção, acabam fomentando. Porque elas acham que, portando certos lemas, que, pronto, isso vai fazer com que as pessoas, que as coisas melhorem. Então se fala na tal justiça social, se levantam bandeiras como contra o racismo ou contra a intolerância,
Só que isso é feito com um punho levantado. Isso é feito com um punho levantado, isto é, impelindo as pessoas a ter uma visão, uma postura raivosa perante outras pessoas que elas consideram suas inimigas. Enquanto que o espiritismo não. O espiritismo é o congraçamento das pessoas. É o apertar de mão. Não é ver o outro como um inimigo, só porque não votou no mesmo candidato, ou porque não tem o mesmo, não é pertencente ao mesmo partido, ou não apoia o mesmo presidente. É uma diferença, pessoal, abissal. Quando você compara a proposta espírita de um Allan Kardec, os espíritos superiores, por mais que às vezes, né, que por vezes a gente encontra alguma coisa lá do século XIX que não corresponda tanto aos anseios de hoje, mas isso é anacronismo. Kardec vivia no século XIX, então era natural que ele absorvesse determinadas ideias da sua época. Ele não era viajante do tempo, ele não era pitonisa, ele não era profeta Nostradamus para saber o que ia acontecer, o que as pessoas iam valorizar 2 séculos depois. Mas mesmo assim, não há nada em Kardec que possa denotar racismo, intolerância, perseguição a quem quer que seja, muito pelo contrário. E dentro dessa cartilha ideológica se tem atacado até a figura do codificador. Vejam a crueldade, a falta de completo senso dessas pessoas. Tudo em função da fanatização política. Eles tanto falam da fanatização religiosa, que efetivamente realmente ocorre em muitos setores da religião, mas simplesmente acabam se bandeando para algo que não é tão diferente da fanatização religiosa. E que às vezes é até pior. Porque dentro da fanatização ideológica, não se pensa 2 vezes antes de se empunhar uma arma contra o seu semelhante. Haja vista as guerras que nós temos até hoje, são todas guerras patrocinadas por diferenças, no seu fundo, ideológicas. Claro, tem questões econômicas envolvidas, né? Mas é tudo pelo poder. Por vezes, o discurso, pessoal, é muito lindo. Mas o que se ambicionam alguns, na verdade, não são essas pautas. Porque quando eles chegam ao poder, eles se esquecem. Eles objetivam apenas chegar ao poder. Quando chegam lá, dão de costas para o povo. É isso que a gente vai continuar acreditando? São nessas pessoas aí que a gente vai continuar acreditando? E aí eu estou realmente fazendo uma generalização. A classe política é isso daí. Uma vez eles prometem, e aí eu estou falando de todos, praticamente. E quando chegam ao poder, só pensam nos seus próprios benefícios. É nessa classe que a gente vai acreditar e ficar contra figuras como um Allan Kardec, por exemplo, que nunca ambicionou nada na vida, a não ser fazer o bem pelo bem? Que escolha é essa que essas pessoas estão fazendo? Kardec agora virou um racista, Kardec agora virou o intolerante, e os bonzinhos, que eu acabei de citar, um Mao Tse-tung, um Stalin, um Lenin, um Fidel Castro, deles ninguém fala. Pessoas que mandaram matar sem dó nem piedade. Deles ninguém, esse pessoal, eles não falam. Muito pelo contrário, se vai numa convenção, tá os retratinhos deles todos lá. Isso é razoável, pessoal? Vamos esquecer um pouco as paixões políticas. É razoável que pessoas passem pano para genocidas e acusem um homem probo
como Allan Kardec, ponham a cabeça na consciência quem ainda é capaz de ter essa ideia. Que essa ideia ainda passe pela sua cabeça. Chega a ser imoral você pensar uma coisa dessa. É uma inversão de valores absurda, que a pessoa está precisando de ajuda, se ela pensar dessa maneira. Na nossa opinião, a pessoa dessa está com um problema seríssimo. Porque ela acabou sendo completamente sequestrada ideologicamente para ver um Kardec como criminoso e essas figuras que eu mencionei, com milhões de mortes nas costas, serem vistos como heróis. É isso que faz a infiltração e a doutrinação na cabeça das pessoas. Verem genocidas como heróis e missionários como Allan Kardec como criminosos. Então, a gente vê aí, só por esse exemplo, a gente vê claramente de que lado estão essas pessoas. Elas são verdadeiras adversárias do espiritismo, mesmo que algumas se digam espíritas. Porque há pessoas que dizem espíritas acusando Kardec de racista. Por incrível que pareça. Simplesmente porque, em determinados momentos, ele falou conforme a ciência de sua época. Na frenologia, por exemplo, né, que era o top, né, como o pessoal fala hoje em dia, né, o top dos tops das ciências nascentes daquele momento histórico. Mas, mesmo assim, ele não abraça completamente as teses da frenologia. Muito pelo contrário, ele diz que o espiritismo se sobrepõe às diferenças étnico-raciais. Porque o espírito, melhor dizendo, não tem cor. O espírito não tem sexo. O espírito não tem nacionalidade. O espírito não é capitalista ou socialista. Ele é espírito. E ele pode, através da lei da reencarnação, reencarnar ocupando diferentes posições no mundo. Às vezes rico, às vezes capitalista, às vezes proletário, funcionário, trabalhador, braçal, outras vezes como alguém que já nasce numa família rica, porque o espírito vai sendo experimentado. O espírito, através dessas provas, vai sendo experimentado e burilado para o seu aperfeiçoamento. Se ele se utiliza mal daquela oportunidade, ele vai, de certa forma, expiar em outra o mal que ele ocasionou, para repará-lo e também para aprendizado, através da dor, sim. Por vezes, nós não aprendemos pelo amor, nós aprendemos pela dor. Às vezes, sentindo o que nós fizemos o outro sentir. Esse é um método pedagógico perfeito de Deus. E aí está a reencarnação. Mas essas pessoas, se são materialistas, elas não têm como levar a reencarnação a sério. Elas agem como se alguns agem como se a reencarnação não existisse. Elas veem o mundo e as contingências, as situações, como se a pessoa só tivesse uma única vida. E, por incrível que pareça, tem espíritas pensando desta maneira. Nessa visão estreita, né, completamente materialista, essa visão de mundo aí, principalmente de um indivíduo que, inclusive, em vida, rechaçou o espiritismo, que foi o filósofo alemão Karl Marx. Karl Marx foi descoberto até pouco tempo, né, um escrito seu, onde ele repudiava completamente, né, as ideias do espiritismo. Mas o que nós poderíamos esperar daquele que, de certa forma, foi o criador intelectual do materialismo histórico, que entendeu o mundo apenas como uma luta de classes,
como se isso fosse explicar todos os fenômenos da vida, a luta de classes, entre ricos e pobres, capitalistas e proletários. Que, claro, pode ter lá a sua utilidade para entendermos o mundo, principalmente o homem econômico, mas o homem não é só o homem, o ser humano não é só o homem econômico. Ele é um homem que vai muito além de ser uma marionete econômica. O que está ali é um espírito encarnado, milenar, né? Geralmente terceira ordem, como já disse no início, né? Porque estamos nesse mundo, não é à toa. Se fôssemos espíritos superiores, estaríamos num mundo que não teríamos essas dificuldades. Mas essas dificuldades são originárias da nossa imperfeição. Se nós ainda não chegamos a um mundo justo, mais igualitário, é em função do quê? Da predominância das nossas mais paixões, principalmente o orgulho e o egoísmo. Coisa que, se combatida em nós, faria realmente o mundo, nosso mundo, um lugar bem melhor para se viver. Agora, não vai ser sob a ponta da baioneta que a gente vai tornar esse mundo melhor. Porque senão você está perpetuando esse estado de coisas, né? De um ceifando a vida dos outros, aí volta numa outra vida, aí se cria toda uma ligação de ódio entre as pessoas, e o ódio nunca vai construir nada. Muito pelo contrário, vai dificultar, né? Então, esse discurso, né, é intolerante, mas, claro, né, eles utilizam muito bem aí a propaganda, se colocando a defensores de minorias, defensores desse e aquele, mas a verdade é para jogar as pessoas umas contra as outras. Porque eles criam ódios raciais, eles estimulam ódios raciais, ódios sociais, de colocar o pobre contra o rico, o branco, o negro contra o branco, a mulher contra o homem e vice-versa, até isso. Até isso. Né? Enfim, só criam dissensões, só criam separações. Agora, a escolha é nossa. Ou a gente abraça o espiritismo naquilo que ele efetivamente ensina, ou a gente vai por esse caminho. Esse caminho que é do estímulo aos ódios. Agora, cada um vai fazer a sua escolha. De ver o outro como um inimigo, porque não pensa como eu, ou porque, enfim, por incrível que pareça, né? Hoje se fala uma das pautas é do tal da herança, né, histórica, né? Onde nós, por exemplo, seríamos responsáveis pelos males ou atos praticados por indivíduos de outras gerações. Vejam bem, pessoal, né? Quer dizer, o indivíduo hoje, ele, segundo essas ideologias, ele tem que pagar por erros perpetrados por pessoas que ele nem conheceu e que ele nem estava vivo naquela época. Porque não tem como a gente dizer, eu estive lá, né? Nós dizer, não tem como nós dizermos e batermos o carimbo. Não, eu estive lá fazendo aquele mal todo. Não existe isso, não tem como você, né? Então, quer dizer, são pessoas reparando erros de outras. Reparação histórica, mas quem que garante que eu estava lá? Né? Eu posso pagar pelo erro que meu avô cometeu, pela minha avó cometeu, por um parente que eu nem conheci? Isso faz sentido para vocês? Então, pessoal, é uma série, né, de questões aí que a gente vai vendo que realmente não fazem o menor sentido. Então, prossegue Kardec. Procurai no Espiritismo aquilo que vos pode melhorar, eis o essencial. Quando os homens forem melhores, as reformas sociais verdadeiramente úteis serão uma consequência natural. Então, não há necessidade de se forçar nada.
ainda mais com violência, ainda mais com perseguição. Porque você pode até resolver uma questão social aqui ou ali dessa maneira, mas você, de certa forma, né, acaba herdando algo muito ruim, né, que é a desunião, os ódios entre as pessoas, né, porque você tenta forçar uma situação que as pessoas, na verdade, se encontram, não querem, não estão preparadas. Quer dizer, elas não fazem aquilo de boa vontade, elas fazem aquilo porque estão sendo obrigadas por um poder que está acima delas a fazer. Então, por exemplo, eu pego a casa de uma pessoa, destituo a casa ou a fazenda ou uma propriedade de alguém, tiro aquilo, a força dela, para dar para outro. Né? Quer dizer, ok, você vai resolver o problema do outro, que está lá sem terra, né, que estava precisando de um lugar, ok, resolveu. Mas é aquele outro que foi prejudicado e que está com um ódio mortal do que recebeu a terra do governo, que foi tirada dele à força. Né? Então não se cria uma conciliação, não se faz com que as coisas, né, sejam feitas de boa vontade, com amor, mas sim pela imposição. Né? Então, simplesmente um burocrata achou, em determinado momento, que a propriedade de uma pessoa não estava sendo utilizada como ele queria, segundo a vontade dele. E aí ele pega e retira aquela propriedade da pessoa para dar para outra, sem que a outra não fez nada por merecer aquilo de mão beijada. Então se criam essas injustiças em função das ideias de uns burocratas que não sabem o que aconteceu, o que deixou de acontecer. Né? E isso é uma forma também de certa forma, é uma ação ditatorial, né? Onde você estabelece o que pode e o que não pode, conforme a sua vontade, conforme a sua conveniência, e não de maneira justa. Né? Quer dizer, é tudo feito em nome da justiça, mas não existe justiça ali. Né? E também encontramos, em janeiro, da Revista Espírita de janeiro de 1864, o seguinte texto. Como hoje está bem constatado que essas agressões fizeram progredir o espiritismo, em vez de detê-lo, naturalmente ver-se-ão diminuir os ataques forçados, mas não se deve dormir sobre esta calma aparente, nem crer que os inimigos do espiritismo logo vão disto tirar partido. Então aqui está falando das agressões, né, em relação ao espiritismo. Então é necessário nos persuadirmos que a luta não está terminada, mas haverá uma mudança tática. Eis porque dizemos aos espíritas que estejam constantemente atentos sobre o que se passa em seu redor. É o que nós estamos fazendo agora. E se lembre do que dissemos no número de dezembro último, sobre o período da luta, da guerra surda e dos conflitos. Então, Kardec está prevendo um período de luta que o espiritismo vai ter que travar. E prossegue. Que assim não se admirem se o inimigo se infiltra em suas fileiras. Olha lá, ó. Qual é o título da nossa live de hoje? Infiltração ideológica. Kardec já previa isso lá atrás. E como que ele tratou esses infiltrados? Como inimigos, palavras dele. Não é o Arthur, não. Ó. Não se admire se o inimigo se infiltra em vossas fileiras. Que Deus o permite, né? Deus permite que isso aconteça, para experimentar a fé, a coragem, a perseverança dos verdadeiros servidores. De agora em diante, seu objetivo será procurar todos os meios possíveis, isso o inimigo, de comprometer o espiritismo a fim de desacreditá-lo.
de impelir os grupos sob a aparência de zelo e sobre o pretexto de que é preciso ir avante. É exatamente isso o que esses grupos fazem. Ah, isso é para fazer o espiritismo progredir. Ah, porque o mundo está mudando, então o espiritismo tem que acompanhar o progresso, isso que eles chamam de progresso. E aí, inclusive, se pegam determinados substantivos ou adjetivos, né, como progressista, dentro do texto espírita, para dizer, viram, o espiritismo é progressista, sendo que o termo progressista naquela época não tinha nada a ver com qualquer tipo de postura político-ideológica. É progressista no sentido de que ama o progresso ou luta pelo progresso. Não tem nada a ver com cartilhas político-ideológicas que se dizem favoráveis ao progresso. Nós podemos ver o progresso do lado oriental depois da Segunda Guerra Mundial e antes da queda do Muro de Berlim. Que progresso que houve naquela época? Qual o progresso de outros países fora da Europa que continuaram seguindo essa cartilha político-ideológica? Nós poderíamos citar Cuba, onde o espiritismo, inclusive, foi perseguido. Onde as religiões são perseguidas, onde não se tem liberdade religiosa. É esse pessoal que diz apoiar o espiritismo, sendo que eles defendem sistemas políticos em que a religião é combatida? Ou que as filosofias espiritualistas são combatidas? Vocês não acham que isso é um tanto contraditório? Vocês não acham que é um tanto estranho essas pessoas sempre, quando se deparam com um tema polêmico, sempre advogarem a posição das suas pautas político-ideológicas, relegando a posição espírita a um segundo plano? Está evidente para quem observa. Está evidente que não está efetivamente com as vistas, né, enceguecidas pelas paixões ideológicas e políticas. É só observar com o mínimo de racionalidade, com o mínimo de neutralidade para se verificar, né, essas terríveis contradições. Vamos chegar ao fim aqui do nosso estudo de hoje, mas concluindo aqui com a Revista Espírita, né, dando sequência à nossa leitura. Então, Deus permite isso, né, para experimentar a fé, a coragem, a perseverança dos verdadeiros servidores. De agora em diante, seu objetivo será procurar todos os meios possíveis de comprometer o espiritismo, a fim de desacreditá-lo, de impelir os grupos, sob a aparência de zelo, sob o pretexto de que é preciso ir avante, a se ocuparem de coisas estranhas ao objeto da doutrina. Olha lá. E atentem bem para agora, a tratarem de questões políticas ou de outras de natureza, a provocar discussões irritantes e a semear a divisão, tudo para ter pretextos de pedir o seu fechamento. É o que está acontecendo. Porque se está de tal forma, a todo momento, batendo na tecla, Kardec é racista, o espiritismo é racista, Kardec é racista, o espiritismo é racista, porque daqui a pouco, o que pode acontecer, pessoal? Daqui a pouco isso se torna uma verdade, de tanto repetida, e o que nós poderíamos ter no futuro, caso algo não seja feito nesse sentido, de dizer à opinião pública e aos próprios espíritos que Kardec nunca foi racista, que o espiritismo não tem nada a ver com racismo. Daqui a pouco irão estar pichando os muros dos centros espíritas, como se fossem instituições favoráveis ao racismo, e os espíritas sendo perseguidos por serem tidos como racistas. E essas pessoas que estão passando essas ideias estão nas nossas fileiras. Olha lá o que Kardec previu. Vocês acham isso razoável? Que haja essa, né,
Porque na medida que você diz que o espiritismo é racista, que Kardec é racista, você está imputando aos espíritas um crime, que é, inclusive, na nossa legislação, na legislação de boa parte dos países, é crime inafiançável, é crime de ódio. E aí, é isso que nós queremos? Que daqui a pouco a gente sinta vergonha de se dizer espírita ou kardecista, como alguns gostam de dizer, porque a gente vai estar com a pecha de racista na nossa testa, porque a opinião pública foi indevidamente, astutamente levada a achar que o espiritismo é racista e que Kardec era racista? Então, devemos fazer alguma coisa em relação a isso. E não acharmos que é com prece, que é ficarmos calados, que a coisa vai se resolver. Não vai ser assim, pessoal. Nós gostaríamos que fosse assim. Mas não vai ser assim que a gente vai lutar contra esse inimigo poderoso, né? Que tem realmente, né, a capacidade de fazer que daqui a pouco as casas espíritas fechem, né? Porque as pessoas não vão mais se interessar por uma doutrina que está na boca do povo que é racista. Olha como que eles são os inimigos infiltrados, né? Porque alguns espíritas, entre aspas, que estão dizendo isso daí. Então vamos lá. Kardec, então, continua dizendo o seguinte: a moderação dos espíritas é o que mais causa admiração e mais contraria os seus adversários. Eles tentarão tudo para afastá-los dela, inclusive a provocação, mas os espíritas saberão desviar essas manobras por sua prudência, como já o fizeram em várias ocasiões, e não cairão nas armadilhas que lhe prepararem. Aliás, eles verão os instigadores se embaraçarem em suas próprias teias, pois é impossível que, mais cedo ou mais tarde, não ponham as unhas de fora. Eu acredito que já estejam pondo as unhas de fora e há um bom tempo. Este será o momento mais difícil de passar do que o da guerra aberta, no qual se vê o inimigo face a face. No entanto, quanto mais dura a prova, maior o triunfo. Então, pessoal, Kardec prevê o triunfo, mas não se dará sem luta. Não estamos falando da luta física, de violência em absoluto, tá? Mas de sermos inteligentes, de sabermos que isso não pode vir do bem, não pode vir de indivíduos confiáveis. Porque não é confiável alguém que diz que Kardec é um criminoso e nada fala de genocidas cruéis, violentos, que propõem sistemas de governo onde a religião ou o espiritualismo é combatido como se fosse inimigo. A religião é o ópio do povo. Já dizia os filósofos, principal responsável por essas ideias aí, visto como, por alguns, acima de Jesus. Tem gente que se ajoelha perante a Karl Marx e abomina a figura de Jesus. É por isso que eles lutam contra as religiões, porque eles querem estabelecer uma religião política, com todos os comportamentos daquilo que eles condenam na religião. Eles não dizem que a religião foi responsável por tantas e tantas mortes, exagerando, inclusive, os números, sendo que as batalhas e as guerras ideológicas mataram muito mais, um número infinitamente maior. Mas o problema é a religião. Nunca é a política, nunca é o partido, nunca é o genocida de plantão, o ditador. O problema está na religião, em falar de Jesus, na senhorinha com a Bíblia debaixo do braço. São esses os problemas deles. É o Kardec racista que é o problema. Então, pessoal, olho vivo. E nós podemos sim colaborar, de certa forma,
Como? Minimamente, não abraçando isso aí, não caindo nesse canto da sereia, que é um discurso muito bonitinho, muito fofinho, guti, 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 de justiça social, de luta pelo racismo, luta pelas minorias. Isso aí é papo, isso aí é tudo para iludir os incautos de que eles são do bem, que eles lutam pelo progresso. Uhum. Põe lá no poder para ver se não muda o discurso na mesma hora. Eles são fiscais da vida alheia, mas eles mesmos não dão um exemplo daquilo que pregam. Falam tanto da hipocrisia religiosa, mas são tão hipócritas quanto é a religião política. Então, pessoal, essa é a nossa mensagem de hoje. Não se trata aqui de estabelecer nenhum tipo também de guerra ou sentimento contrário, mas sim de nós utilizarmos a inteligência, né? Que as nossas armas não são essas armas, mas a gente tem que seguir aquilo que Jesus disse, né? Em relação à pomba, né? Sejais prudentes. Não é isso, Adriano? Como é que é? Sejais prudentes, sejais mansos como as pombas, mais prudentes como as serpentes. prudentes como as serpentes, né? Então, o próprio Jesus já nos dava aí já uma boa noção de como nós devemos nos comportar, não como pessoas ingênuas que colocam um véu, né, uma venda nos olhos, fingindo que não existe. Existe e a gente tem que realmente estar atento a tudo isso em prol dos nossos próprios interesses e, obviamente, pelo interesse do próprio Espiritismo. E aí, Arthur, você me fez lembrar aqui, né, de uma das passagens evangélicas, quando Jesus fala de irmão contra irmão, de pai contra filho, de filho contra pai, que é justamente o que essas ideologias materialistas pregam, o que elas procuram fazer dentro do meio social, né? A divisão, né? Então, assim, eu penso que se a gente fosse ficar falando acerca desse assunto aqui, nós ficaríamos pelo menos umas 3 horas, né? Mas o Arthur colocou aqui muita coisa importante para que todos nós possamos refletir. Nós estamos vivendo um momento muito preocupante. Algumas pessoas vejo que falam em relação a não, isso passa, reza que passa. Já pensou se Kardec adotasse esse princípio? Se nós teríamos o espiritismo hoje? Se Paulo adotasse esses pensamentos, nós teríamos talvez o cristianismo hoje. Né? Então, Jesus nos ensina a ter atitude, né? Pedi e obtereis, mas ele também nos ensinou buscai e achareis, ou seja, vá atrás. E nós temos a obrigação de protegermos a doutrina espírita desses ataques, dessas infiltrações, né, que tanto mal trazem ao espiritismo, né? Então, infelizmente, né, Arthur, a gente poderia estar aqui falando de assuntos assim eminentemente espíritas, né? Do conteúdo eminentemente espírita, mas nesse momento se faz necessário deixar esse alerta, né, para que as pessoas fiquem muito atentas, que as pessoas procurem saber quem é o palestrante que está fazendo a palestra no centro, na internet, busque o histórico dele, né, para ver se porque o discurso ele é muito bem elaborado, né? As coisas vêm nas entrelinhas e de repente você começa a achar muito legal, muito bonito, né? Mas todos nós sabemos onde essa história vai descambar. A história nos mostra isso. Simples assim. A história nos mostra isso. Meu irmão, te agradecer assim imensamente, muitíssimo obrigado. Sempre que você vem, né? Para usar um termo aí da meninada, é show de bola. Obrigado demais. Te agradeço por
justamente aí pela participação, pela sua disponibilidade. Vou agradecer aí muito ao pessoal que esteve se manifestando aí através do chat. Eu não vou nem falar nome, não, porque tem tanta mensagem, o pessoal foi participando e tem muita mensagem. Eu não vou falar nome de ninguém, não, para não correr o risco de alguém ficar de fora. Mas, assim, muita gente participou muito, né? Principalmente a Fernanda, a Shirley, o Matheus Oliveira. Obrigado de novo, Matheus, por estar conosco. Eliane participou, o João Bosco participou bastante também. Enfim, teve uma moçada aí, que a Sônia Maria Monteiro também participou bastante. Agradecer demais a todos vocês que estiveram nos acompanhando. A gente aqui não tem a pretensão de ficar trazendo regras para ninguém, só estudar Espiritismo, né? Só estudar o Espiritismo e ver o que o Espiritismo fala acerca de todos esses assuntos. Precisa acreditar no Arthur, no Adriano, sobre o Espiritismo, e fica fácil entender o que está acontecendo, não é isso? É verdade. Arthur, então é isso, te agradecer imensamente. Antes de passar a palavra para você, para suas considerações finais, eu vou te pedir para fazer a prece de encerramento, tá? Então, antes de te passar a palavra, agradecer aí muito o pessoal que esteve conosco, nos acompanhando até agora. Muitíssimo obrigado. A gente espera que vocês tenham gostado das reflexões que nós trouxemos. Agradecer os nossos parceiros, TV Goiás Espírita, Rede Amigo Espírita, TV CK, Web Rádio Fraternidade. Muitíssimo obrigado pela parceria. Muitos dos que aqui estiveram chegaram por meio desses canais, né? Então isso é muito importante para todos nós. Valeu demais a parceria. Pedir novamente que todos que aqui estão possam se inscrever no canal do GES, o Instituto Goiano de Estudos Espíritas, aqui no YouTube, tá bom? Se inscrevam no canal, ativem as notificações, curtam e compartilhem os nossos vídeos, inclusive este que você está assistindo. Isso é muito importante para que o nosso conteúdo aí seja indicado, né, pela plataforma a mais pessoas e, consequentemente, chegar a mais lares. E a gente pede também que vocês nos acompanhem nas redes sociais, Instagram, Facebook, os nossos perfis, né? Vocês vão acompanhar através dos nossos perfis toda a nossa programação, o IGES, que procura trazer aí o melhor conteúdo espírita, né, pelo menos com honestidade intelectual, né? Então a gente procura trazer conteúdo espírita de qualidade e que vocês possam, então, estar nos acompanhando para saber a programação do IGES, que todo dia tem estudos aí para oferecer a todo mundo, tá bom? Então, assim, muitíssimo obrigado. E aí, então, devolvo a palavra ao Arthur para que ele possa fazer as considerações finais e já fazer a nossa prece de encerramento. Por favor, Arthur. Ok, Adriano, eu vou, inclusive, né, ler um texto curtinho do nosso confrade, inclusive falei com ele pouco tempo pelo WhatsApp, né, o nosso Wellington Balbo, que escreveu um artigo primoroso sobre essa questão que eu vou ler aqui rapidamente, que se intitula assim: Por que a insistência em colocar política partidária no movimento espírita? E ele diz o seguinte: com a proximidade, aí ele escreveu esse artigo há 2 anos atrás. Então, com a proximidade das eleições presidenciais no Brasil em 2022, cresce na sociedade, por isso, em todos os segmentos, um apelo velado ou agudo para que se vote no candidato A, B ou C. O movimento espírita, portanto, inserido nessa realidade social, não passa ao largo dessa disputa político-partidária. Tenho visto aqui e ali, no seio deste nosso movimento, manifestações em favor deste ou daquele candidato. Há problema nisto? Sim, sério e grave problema. Desde que o indivíduo, enquanto cidadão, manifeste-se em favor de qualquer lado, ele está em seu direito. Porém, quando faz utilizando a estrutura que o Espiritismo proporciona e tentando fazer com que acreditem que o Espiritismo tem lado, esse indivíduo lesa as bases trazidas por Kardec, que cita não uma, mas várias vezes a necessidade de não misturar política partidária com o Espiritismo. Por que isto ocorre? Porque, mesmo diante da citação de um dos autores do Espiritismo em não misturar água e óleo, existe essa insistência por parte das pessoas. Essa não é uma resposta tão simples, pois que cada indivíduo tem as suas motivações, e sendo múltiplas as motivações, serão inúmeras as respostas. Porém, vamos arriscar algumas. Há os que fazem por pura desonestidade. Outros julgam realmente que livrarão o mundo do mal.
Existe ainda uma parcela que o faz por puro interesse pessoal, que se traduz numa possível boquinha em alguma estrutura do governo que apoia, caso este se eleja. Como podem ver, as respostas vão ao infinito. Se de algo não escapamos, contudo, é de observar os expedientes mais ou menos maliciosos utilizados por militantes fantasiados de espíritas que, em claro desrespeito à sua liberdade de escolha, tentam impingir-lhe adjetivos porque optou por A, B ou C. Isso é uma clara demonstração de violência, tentativa pura e simples de manipulação. Você, espírito em progresso de construção de suas virtudes e com experiências diversas das que tiveram outros espíritos, tem todo o direito de enxergar a vida sobre uma outra ótica, pois que não é pecado algum ver o mundo com lentes diferentes. Isso não te transforma em um desalmado. Percebam, amigos, que há uma espécie de criminalização do diferente, como se você tivesse que pensar daquela forma pasteurizada pelo grupo para ser bom. Caso não pense como eles, certamente é alguém ruim. Esse tipo de ideia militante arrebenta o livre pensar e tenta jogar culpa no outro. Bem o sabemos que a culpa é técnica utilizada há milênios para a manipulação. Veja quem tem olhos de ver. Inclusive, num outro texto, que eu não vou ler, né? Ele, inclusive, termina dizendo o seguinte, deixa eu ver se eu não tirei aqui. Tá. Ele termina um outro texto, inclusive está lá no O Consolador, que ele fala basicamente a mesma coisa, mas tem uma consideração final com o qual eu termino os meus comentários, né? Por essas e outras, diz o Wellington Balbo, desse artigo lá no Consolador.com.br, por essas e outras é que peço, militantes políticos partidários, deixem o espiritismo em paz. É o que nós também pedimos. Então, querido Adriano, queridos amigos, né, damos por concluídos os nossos estudos de hoje. Vamos, então, fazer a nossa prece de encerramento. Agradecendo a Deus, a Jesus, nossos amigos espirituais, por essa oportunidade de refletirmos, de reflexionarmos sobre questões palpitantes que realmente nos fazem bastante preocupados em relação aos rumos dessa abençoada doutrina, não da doutrina em si, mas do movimento que tenta, de alguma forma, representar essa doutrina perfeita, essa doutrina maravilhosa, que através dos seus ensinos, se bem seguidos, se bem colocados em prática, nos levarão a todos a novas situações em termos espirituais, a um verdadeiro progresso que se consubstancia num progresso espiritual verdadeiro. Por isso, te agradecemos essa oportunidade e continuemos firmes no propósito de seguir essa doutrina e os seus ditames, os seus ensinamentos, que provêm desse mestre maior, que é Jesus, o Espírito mais perfeito, mais avançado que aqui esteve e que nos ensinou o verdadeiro amor. O amor que certamente nos conduzirá, né, ao nosso progresso espiritual, para além das dificuldades da matéria que hoje temos em função da nossa própria inferioridade espiritual, nossa e de todos aqueles que habitam ainda esse mundo de provas e expiações. Por isso te agradecemos por essa oportunidade e que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. É isso aí, pessoal. Nós vamos encerrando então a nossa live de hoje, dizendo a todos vocês que todo esse trabalho é feito com muito amor, com muito carinho, para vocês, por vocês. Beijos nos corações e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.